Qual será o ano? Será possível que a gente passe um ano sem adversidades? Se as adversidades são tão comuns, se as adversidades são tão reais, se as adversidades são tão frequentes, por que a gente ainda se assusta quando passa por elas? Se as adversidades são, inclusive, na palavra de Deus listada ou apresentada como algo que incorrerá a nós, ainda que caminhemos na presença do Senhor. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, é inevitável que em alguns momentos a gente passe por esses vales. Mas o salmista também disse, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Jesus nunca nos disse que nos livraria das tempestades, mas o que Ele nos garantiu é que nas tempestades o nosso barco não vai afundar, não vai a pique. Ele nunca nos disse que nós não teríamos lutas, pelo contrário, Ele disse, vocês terão aflições, mas Ele também disse, tenham um bom ânimo, porque assim como eu venci essas aflições, vocês também vencerão. Você pode dizer amém? Eu quero ler um texto aqui do livro de Neemias, no capítulo 4, para a gente começar, então, a falar um pouquinho sobre esse tema. Que de certa forma pode ser uma extensão do que foi ministrado nas células ontem. Qual era o tema da célula ontem? Determinação, né? Ser determinado. Então não tem como superar a adversidade se não for também determinado. Inclusive, Neemias foi citado ontem nas nossas células e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas circunstâncias de adversidade pela qual ele passou. Capítulo 4 de Neemias. Você encontrou aí na sua Bíblia, você me acompanhe, se não, pode acompanhar aqui na leitura do texto, aqui na tela. Capítulo 4, verso 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Bom, eu vou comentar um pouquinho antes, expor aqui, para aí a gente vai avançando. Bom, o texto começa dentro de um cenário de destruição e desolação, que é descrito no capítulo 1 do livro de Neemias, quando ele recebe a notícia de que lá na província de Jerusalém, isso está no capítulo 1, versículo 3, lá na província de Jerusalém, as pessoas que estavam lá, estavam em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém estava fendido e suas portas haviam sido queimadas a fogo. Bom, o cenário aqui é um cenário de desolação, que uma nação acabava de sofrer, acabara não, porque já tinha mais de 100 anos, mas uma nação que havia sido chamada para ser uma nação forte, poderosa, por causa dos seus delitos e dos seus pecados, havia sido tomada, destruída, muita morte aconteceu, e os que sobreviveram foram levados em cativeiro. A cidade foi destruída, devastada, o templo foi colocado abaixo, levaram os utensílios do templo, os utensílios que tinham um peso espiritual, os utensílios que tinham um valor sagrado foram levados, o templo foi destruído, assim como a cidade, os seus muros foram queimados, as suas portas foram queimadas, a cidade estava desolada. Isso aconteceu por volta entre o ano 600 e 700 a.C., e aqui, entre o ano 500 e 600, Neemias, que servia o rei da nação que, no momento, era a nação proeminente, era a nação poderosa, a nação que governava o mundo, era o governo persa, o império persa, e Neemias, justamente um judeu, estava servindo ao rei como copeiro. O copeiro era uma pessoa, assim, em uma função bem especial. O copeiro era a pessoa de confiança do rei. A função do copeiro era provar o alimento e a bebida do rei antes que o rei dela saboreasse. Se houvesse qualquer contaminação, envenenamento, o copeiro que morria. Então ele tinha que ser uma pessoa de confiança, porque nesse período o que mais queriam era derrubar o rei, era tomar o seu lugar no trono. Então ele precisava ser cercado de pessoas de confiança. E lá estava servindo ao rei persa, chamado Artaxerxes, estava servindo Neemias, esse judeu.
E um dia ele estava na casa de campo do rei, junto com ele, e chegam algumas pessoas vindas de Jerusalém, e ele pergunta: como é que está o povo? E o relatório que tem é esse que eu acabei de ler, que a cidade está destruída, o povo está desolado, há uma tristeza, um lamento muito grande, mas nada consegue ser feito. Algumas pessoas por Ciro já tinham sido liberadas para voltar do cativeiro, mas ainda assim as coisas não aconteciam. E ele toma e sente essa dor de saber que a sua nação está desolada, mesmo de certa forma não tendo nada a ver com isso, porque ele estava vivendo a sua vida em uma outra nação, em uma outra pátria, tinha uma profissão, uma função importante, e ele de certa forma não tinha nada a ver com isso, mas ele sentiu o peso daquele povo que era o seu povo. Ele sentiu o peso do sofrimento daquele povo que era o seu povo. Então ele decide fazer algo, ele decide voltar. Ele decide voltar justamente para reestruturar aquela cidade, e ele entende que o chamado dele era para reestruturar, começando pela segurança da cidade, tornando a cidade uma fortaleza de novo. E para a cidade se tornar uma fortaleza de novo, ela precisava ter os seus muros restaurados. Era muito comum que as cidades eram fortificadas com grandes muralhas para ter segurança, para ter autonomia e para que outros povos não dessem contra ela e tivessem êxito. Então, uma cidade que os muros estavam destruídos, os portões estavam queimados, era uma cidade insegura. Era uma cidade que quem morava lá era vítima de saque, de assalto, de inimigos o tempo todo. Não havia proteção. Então era melhor ficar fora até do que ficar dentro dos muros daquela cidade. Mas a cidade que a gente está falando não é qualquer uma, é a cidade de Jerusalém. É a cidade onde o templo ali havia, o templo que o próprio Deus instruiu para que construísse, o templo onde a glória de Deus vinha sobre o povo. O templo destruído, o templo tentando ser reconstruído, a muralha tinham tentado já reconstruí-la e não conseguia, por mais de 80, 90 anos, aquela obra estava parada, inacabada, e não ia e nem vinha, então a cidade estava em um grande lamento. Eu estou contextualizando aqui para você entender um pouquinho do que se trata, já que nós estamos falando de adversidade. E quando Neemias se propõe a tomar frente para a reconstrução dessa cidade, ele encontra opositores. Eu queria que você repetisse essa palavra, dizendo opositores. Ele encontra opositores, dispostos a fazer o que o opositor faz, ser oposição. E ele encontra opositores destemidos. Quem eram os opositores? Quem iria perder se Jerusalém se tornasse de volta uma grande cidade? Se Jerusalém tivesse de volta aos tempos que ela já havia tido de glória. Quem ia perder? Outros povos. Os povos do entorno, como, por exemplo, os samaritanos, entre eles aqui o governador dos samaritanos, Sanbalate, que estava junto, aliado com os inimigos, foram para ver essa construção acontecendo. Quando Neemias decide reconstruir, aí os adversários vêm com oposição. E é exatamente o texto que nós lemos aqui, principalmente o versículo 2 do capítulo 4, que diz que eles lançam perguntas aos construtores, lançam pergunta principalmente a Neemias, que liderou aquela reconstrução. E entre as perguntas eles começam dizendo assim: que fazem esses fracos judeus? É como se você estiver, meu irmão, tentando restaurar alguma coisa na sua vida, consertar alguma coisa na sua vida. Como se você estivesse tentando recuperar o tempo que você perdeu, ou começar de novo, e alguém viesse para você e dissesse: o que você, inútil, está pensando que vai conseguir com essa atitude? O que você, pecador, está pensando que vai construir? Quem você pensa que você está enganando fazendo isso? O nome disso é oposição. E os opositores se levantam sempre que a gente vai na direção certa. É quase impossível a gente encontrar oposição quando estamos na direção errada. Quando estamos na direção errada, a gente encontra apoio, muito mais apoio do que opositores. Quando você está indo ladeira abaixo, vai ter muita gente para bater nas suas costas e falar: é isso mesmo, segue por esse caminho, ouça a voz do seu coração. Isso é uma coisa romântica, a gente vê muito em novela, né, em filmes, né? Alguém dizendo assim: não,
ouça o que o seu coração diz. A gente diz, e o que o coração diz? Jeremias diz que o coração é o mais enganoso de todos. E ele pergunta, quem o conhecerá? Como é que eu posso seguir a minha vida ouvindo a voz do meu coração? Se até hoje era isso que você estava fazendo, eu quero te dizer que você estava indo ladeira abaixo, é hora de se arrepender e voltar ao Senhor. E se tem uma voz que você tem que ouvir, é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo, é a palavra dele, essa palavra que às vezes nos confronta, ou quase sempre nos confronta, mas que nos coloca no lugar certo. A palavra de Deus não vem para ser adversária nossa, a palavra de Deus não vem para ser oposição nossa, a palavra de Deus vem algumas vezes para nos afrontar, mas é para que a gente volte para o caminho do qual a gente nunca deveria ter saído. Você pode dizer amém? Agora os opositores, eles vêm, e muitas vezes os opositores, eu os vejo como o sinal de que eu estou no caminho certo. Porque opositores não vêm, raramente alguém se opõe quando você está fazendo a coisa errada. Os opositores quase sempre surgem quando a gente está no caminho certo. E surgem com palavras e com perguntas talvez como essa: o que vocês fazem, fracos judeus? Chamando-nos de judeus, de certa forma, como se isso fosse uma ofensa, porque falar de judeu é falar de alguém que é da Judéia, e falar de alguém que era de Jerusalém, um reino destruído, um reino que que era vexoso agora, que estava passando por vergonha, por escárnio. Chamar alguém de judeu nessa hora talvez fosse pejorativo. Então eles não chamam apenas de maneira pejorativa, fazendo menção à origem da pessoa, mas eles os chamam de fracos. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra tem muito poder, que a palavra tem poder. E se a gente deixar que essas palavras que entram pelos nossos ouvidos alcancem o nosso coração e trabalhem na nossa mente, bloqueando, traumatizando, travando, aí a gente foi vencido. E o adversário sabe disso, por isso ele usa dessas artimanhas. É muito possível que as pessoas que estavam ali, começando a assentar aqueles muros, reconstruir aquelas muralhas. E eu vou falar para você, uma coisa difícil é você reconstruir. Deixa eu voltar aqui só para você entender. Quando Neemias recebe liberação de Artaxerxes para voltar para Jerusalém, por um período, para a reconstrução do muro, o rei dá a ele alguns benefícios, dá a ele ferramentas, dá soldado para acompanhar pelo caminho, e dá a ele material, mas o material que ele leva são madeiras, que certamente seria utilizada para a reconstrução dos portões. Mas ele não dá pedras. Eles não levam, o que seria impossível, transportar pedras para a reconstrução das muralhas. As muralhas deveriam ser reconstruídas com que pedras? Com as pedras que agora eram só escombros, eram só entulhos. Há um texto aqui no livro de Neemias que fala que as pedras foram queimadas. Eles não queimaram apenas os portões, madeira, mas queimaram também as pedras. Eles tinham que reconstruir com o que estava destruído. Eles não tinham material novo para uma reconstrução. Se você já reconstruiu, já reformou casa, você sabe a dificuldade. Mas eu tenho certeza que quando você reformou a sua casa, você reformou com coisas novas. Você comprou o piso novo, não é? Aquela reforma do banheiro que você diz, vou gastar 3 mil, gastou 30, não é? Por quê? Você, não, já que vai fazer, né? Já que vai fazer, eu sei como é isso, já passei por isso. Mas são coisas novas. Eles estavam começando uma reconstrução utilizando entulho. Irmãos, como é difícil você começar, você reconstruir, você recomeçar do entulho. Você recomeçar uma construção da destruição. Eu não sei se você já teve a tristeza de passar por isso. De você recomeçar sem ter bases novas, ferramentas novas, material novo. Você recomeçar o casamento. Você recomeçar a sua vida com Deus. Você recomeçar a ler a Bíblia. Você recomeçar a adorar, você recomeçar a crer, dos entulhos. É muito difícil. E o inimigo, sabendo que é difícil, ele ainda vai pôr
adversários para se oporem e para lançarem palavras anunciando que é impossível o que você quer fazer, ou te fazendo pensar que ele tem razão. Quando ele chama, vocês são judeus fracos. O cara fala, meu Deus, eu nem lembrava que eu era judeu, agora ainda mais essa, saber que além de ser judeu, tão desgraçado como nós estamos, eu sou fraco. O intuito do opositor ao lançar essas palavras é paralisar, é interromper. O intuito é que alguém creia nessa palavra de oposição e dissemine entre as pessoas que estão, porque Neemias voltou para reerguer o muro, para reconstruir, mas é óbvio que ele não faria isso sozinho, ele precisava liderar equipes. E havia muita coisa assim contra. Primeiro que ele não era expert, ele não era construtor, ele não era um especialista nessa área. E ele era um copeiro, ele não era líder de equipes, líderes de projeto, de planejamento, ele era um copeiro. As adversidades eram muitas. Então ele tinha que lidar com o povo, olha só o cenário do povo. O povo, assim como os escombros daquele muro, assim também era o povo. Assim como o muro estava em ruínas, o povo também estava arruinado. Assim como os muros eram agora só entulhos, o povo também se sentia entulhado. E era com esse povo que ele tinha que reconstruir aquelas muralhas. Era esse povo que ele precisava motivar. E era esse povo que ele precisava levantar a moral, levantar a fé, fazê-los acreditar de novo. É possível levantarmos esses muros. Era com esse povo que ele tinha que trabalhar. Esse povo que se sentia entulho, se sentia queimado e se sentia fraco mesmo. Então é possível que ele tenha feito reuniões e levantado a moral desse povo, para que o povo aderisse e assumisse a disposição de ir lá trabalhar. É muito possível e provável que ele tenha feito um trabalho antes, de conscientização, de chamar a responsabilidade, de apontar para o tamanho do Deus, de apontar para o Senhor que eles tinham, o Deus que tinha tirado aquele povo do Egito. É possível que ele tinha que ter feito um movimento para levantar a moral do povo. Agora aí que entra um ponto. Quando a gente trabalha com motivação, a gente vai tomar horas para motivar, e aí quando os motivados se levantam para ir, às vezes são desmotivados por uma só palavra. Talvez eu como pastor já senti isso, de ficar meses assim, ministrando, nós vamos conseguir, vai dar certo. Aí se levanta um opositor e às vezes lança uma só palavra. E aquela palavra teve mais efeito do que 1000 que foram ditas no sentido contrário. 1000 palavras que dizem para você, você pode, você vai conseguir, às vezes são abatidas por uma palavra de alguém que diz, você é fraco, fraco judeu. Quem sabe, fraco paraibano, fraco baiano, fraco paulista. Às vezes uma palavra é suficiente para desfazer tudo aquilo que Deus fez, para desfalar tudo aquilo que Deus falou, para contrariar tudo aquilo que Deus disse. E os opositores sabiam que se eles quisessem parar, porque eles perceberam que o povo estava motivado, se eles quisessem parar aquela reconstrução, eles iam precisar tirar aquele espírito do povo, aquela consciência que eles haviam adquirido, aquela fé que havia nascido de que era possível. Eles precisavam tirar, e como eles iam tirar? Com palavras. Porque as palavras têm poder. Por isso, você precisa aprender que adversidades vão fazer parte da vida da gente. Mas as adversidades não são para que a gente venha sucumbir diante delas. As adversidades são para que a gente saia delas fortalecidos e o nome do Senhor saia dessa situação sendo mais exaltado ainda na nossa vida e pelo testemunho que nós adquirimos. Irmãos, Israel estava nessa condição por erro deles, por falha deles, por uma escolha deles. Mas, enfim, o peso já havia acontecido, o peso do pecado, a consequência do pecado já havia acontecido sobre o povo, e agora era a hora de reconstruir. Não adiantava mais ficar chorando pelo leite derramado, pelo que devia ter feito e não fizeram, ou pelo que não devia ter feito e fizeram. Agora era a hora de acreditar que, se confessar os vossos pecados ao Senhor, Ele é justo para nos perdoar de todo pecado.
E Neemias faz uma oração pedindo perdão pelo pecado do povo, em um dos momentos aqui dessa narrativa. Esse livro é um dos livros mais lindos que tem. Se você quiser ler depois, leia com entendimento e você vai ver como ele é bonito. Tem um momento que ele faz uma oração e ele pede perdão ao Senhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto. No capítulo 1, no versículo 6, na parte B, ele faz a seguinte oração, que é uma avaliação dele e também do povo. Ele fala assim: confesso os pecados que nós, os israelenses ou os judeus, os pecados que nós temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Ele faz uma confissão. Neemias, ele se porta como um dos maiores líderes que a gente tem na história bíblica, mesmo que você talvez nunca tenha ouvido falar dele. A postura, o dinamismo, a capacidade que ele adquire, a maneira como que ele lida com todas essas adversidades, torna ele um grande líder. Alguém que avaliou a situação, que avaliou o cenário atual ali, daquele povo, e decidiu fazer algo. E isso é tremendo, de alguém que observa a situação e vê o tamanho das dificuldades, mas mesmo vendo uma situação tão desfavorável, uma dificuldade tão grande, ainda assim recebe uma palavra de Deus, recebe um chamado de Deus e decide acreditar no chamado em detrimento de todas as dificuldades que vai enfrentar pela frente. Em detrimento a todas as impossibilidades, ele decide acreditar que é possível. E a Bíblia diz assim: tudo é possível aquele que crê. Você pode dizer amém e dar um aplauso a Jesus? Tudo é possível, tudo é possível. Ele avalia o cenário, é desolador. O texto fala no capítulo 1 que quando ele recebe a notícia, ele chora por muitos dias. Por muitos dias. Ele chora, ele ora, ele jejua, ele se arrepende pelo pecado do povo, e quando ele se arrepende do pecado do povo, ele se inclui também como pecador. É tremendo isso, porque ele não estava em Jerusalém, ele nem era nascido quando a cidade foi tomada por cativeiro, foi destruída. Mas agora aqui, quando ele entende pelo que a cidade está passando, ele pede perdão pelo pecado dos seus patrícios, do seu povo, e ele se inclui como também um pecador. Ele avalia o cenário, ele se coloca dentro do cenário, ele se coloca como culpado por aquilo que aconteceu, por aquilo que está acontecendo. Irmãos, isso é uma coisa cada dia mais rara. Primeiro, a gente confessar o nosso pecado. E segundo, a gente não fazer transferência considerando que só o outro é culpado. Talvez essa seja a coisa mais fácil e mais comum que a gente tem visto e vivido nos últimos tempos, é de transferência de responsabilidades, dizendo que sempre o outro foi culpado. Por que você está assim? Por causa do outro. Por que você está assim? Por causa do pastor da minha igreja, por causa do diácono, por causa do presbítero, por causa do irmão do portão, do irmão do estacionamento. Por isso eu desviei, e por isso e por aquilo eu pequei, e por isso eu errei, e por isso eu traí, e por isso eu matei, eu roubei. A gente sempre está justificando. Não, eu roubei porque eu nasci num bairro pobre. Então quer dizer que todo mundo que nasce num lugar pobre tem que roubar. Eu matei porque não havia outras possibilidades. E a gente vai criando mentiras para nós mesmos, para justificar os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas e o lugar de vergonha ou opróbrio que a gente está. Quando a chamada bíblica, ela simplifica tanto isso, que ela diz que se a gente se arrepender do nosso pecado, se o meu povo, segundo Crônicas 7,14, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o caminho mais fácil, irmão, o caminho mais leve, é o caminho da confissão. Eu sei que confessar é difícil, eu sei que confessar é difícil. Como é difícil confessar? Primeiro, para Deus é muito difícil. Confessar também para aquele quem a gente feriu também é muito difícil. Imaginar como que o outro vai reagir com a gente é muito difícil. A gente precisa ir aos pés do Senhor e pedir que Ele nos ajude. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado.
E Neemias estava então avaliando o cenário, identificando que culpa do povo, do seu povo, por estar vivendo aquilo, ele se arrepende, mas não dizendo: Senhor, perdoa aqueles pecadores, aqueles judeus pecadores, perdoa aquele povo de coração duro. Não, ele diz: perdoa, porque nós é que temos transgredido as suas leis. Nos perdoa, nós é que somos pecadores. Ele se inclui, ele coloca-se junto com aquelas pessoas, porque é assim que um líder deve se comportar. Assim que um marido deve se comportar, assim como a esposa deve se comportar. A gente não tem que ficar atirando nos outros. Eu sei que às vezes isso é tão difícil, porque às vezes o jeito mais fácil da gente se defender é atacando, mas a gente precisa confessar os nossos pecados. Esse é o caminho mais fácil. O mais fácil nem sempre é fácil, mas esse é o mais fácil. E Neemias entende isso, compreende isso e vai à reconstrução do muro. Eles vão, e ele tem que ter um trabalho todinho de liderança, de motivação. E aí quando ele está com o povo, pensando que o povo está motivado, aparecem os enviados do inferno, e esses sempre existirão. Eu disse que aparecem uns enviados do inferno, eu repito, e esses sempre existirão. Sempre haverá enviado do inferno para roubar a sua paz, para te descredibilizar, para te colocar na lona, para te envergonhar, para te fazer deixar de crer, de confiar, de se entregar e principalmente para impedir que você viva as promessas que Deus tem para a sua vida. E aí uma palavra de Deus para você: não dê ouvidos. Não anule o que Deus tem dito. Não coloque o que Deus tem dito de lado, de escanteio. Não anule o que Deus tem dito para fazer verdadeiro palavras que são mentiras para a sua vida. Se você pegar as mentiras que são ditas por opositores e torná-las verdades, elas serão verdades. Então, com mentira, a gente lida declarando que elas são mentirosas, são mentiras e que não têm valia na nossa vida, não podem tomar o nosso coração, não podem tomar nossa mente, não podem nos impedir de viver as verdades que Deus tem. Nós vamos viver o que Deus tem nos dito e nada nos impedirá de crermos no que Deus tem nos falado, até que isso aconteça, até que se conclua, até que a glória de Deus de fato se estabeleça. Você pode dizer amém? Dá um aplauso a Jesus. Não deixe que nada roube, nem uma palavra, nem um opositor roube aquilo que Deus tem. Então estão dizendo que você é fraco. Não sou, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um texto que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então eu quero que você diga: eu sou forte. Mas diga como quem está vivo, diga: eu sou forte. Diga mais uma vez: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Se isso é verdade, se expressa em nome de Jesus. Aleluia. Aí eles continuam a afronta, né? Depois de chamá-los de fracos, ele diz assim, ele está fazendo algumas perguntas, justamente porque essas perguntas vão ficar batendo, né? Vão ficar martelando na cabeça daqueles homens, daqueles construtores, daqueles judeus. A segunda pergunta, ele fala assim: permite-se-lhes a isto? Ou seja, há uma permissão para que vocês reconstruam? E aí eles emendam uma outra pergunta, eles falam: sacrificarão? O templo havia sido destruído, e o único lugar onde eles podiam sacrificar era no templo. E o que representa o sacrifício? O sacrifício representa a remissão dos pecados. Pela lei dos judeus, eles precisavam ir ao templo, e o sacerdote ia apresentar o sacrifício. Então você ia ao templo e levava um cordeiro, e aí o cordeiro era imolado, e quando o sangue do cordeiro era derramado, então havia perdão sobre os pecados que você havia cometido. Agora, o templo estava inoperante, o templo estava sendo reconstruído, e não tinha como finalizar a reconstrução com os muros da cidade do jeito que estavam. Não tinha como fazer cultos a Deus do jeito que as coisas andavam.
E aí eles perguntam, sacrificarão? Era uma outra afronta. Ou seja, vocês estão pensando o quê? Que vocês vão voltar a ter comunhão com Deus? Vocês estão pensando o quê? Que vocês vão receber perdão da parte de Deus? O que vocês estão pensando? Porque eles não tinham agora mais os elementos para sacrificar. Seria mais ou menos hoje como se você não tivesse mais os elementos para poder vir ao culto e congregar junto com a sua família, junto com a igreja. Você não tivesse mais o espaço, não tivesse mais autonomia, autorização, se fosse proibido disso. Talvez algo similar, embora hoje a gente sabe que para alcançarmos o perdão do Senhor, a gente pode entrar no Santo dos Santos, mas naquele tempo não podia, a gente está falando do antigo pacto. Eles não podiam entrar no Santo dos Santos para sacrificar, eles não podiam entrar no Santo dos Santos, então eles precisavam ir ao templo, mas eles não podiam. Por isso a pergunta, vocês estão pensando que vocês vão sacrificar? E o diabo sabe a importância do sacrifício, porque o sacrifício, além da questão de perdão, também é uma questão de oferta. Vocês se lembram quando o diabo atacou a vida de Jó? E uma das coisas que o diabo teve pressa em fazer foi destruir os bens de Jó. E quando eu falo de destruir os bens, é de destruir os animais que ele tinha, de matar a criação, por exemplo, de cordeiro que ele tinha. E se a criação de cordeiro de Jó tinha sido morta, todos eles, não havia mais nenhum, como é que ele ia sacrificar a Deus? Como é que ele ia adorar a Deus? E quando a gente fala de oposição do diabo, essa oposição vai tentar roubar da gente a nossa capacidade, a nossa habilidade ou a nossa permissão de adorarmos a Deus, de ofertarmos a Deus. Eu não sei se você já chorou com isso, eu já chorei muitas vezes, de ter vontade de entregar uma oferta e não ter como ofertar de jeito nenhum. De sacrificar e não ter como sacrificar de jeito nenhum, não ter mais nenhum cordeiro sequer. O diabo levou todos, e foi assim com Jó. A maior luta de Jó, o maior sofrimento, e o diabo sabia disso, que era a maneira que ele iria se fazer fraco, e talvez na proposta do diabo ali era que ele pecasse, foi justamente tocando nos bens dele, mas não nos bens pelos bens. Não porque Jó era apegado às coisas que ele tinha, mas porque ao matar, por exemplo, os cordeiros, agora ele era impedido de sacrificar ao Senhor, de ofertar a Deus, de alcançar perdão diante de Deus. E aí por isso, esses opositores falam, vocês estão achando que vocês vão ter perdão? Vocês estão achando que vocês vão sacrificar? Vocês estão achando que vocês vão ofertar? E tudo isso era para fazê-los pensar. Mas não pensar nas possibilidades, mas do jeito que eles falavam, para pensar o quanto aquilo tudo era impossível. Os adversários, os opositores, sempre vão querer que você olhe para o tamanho das impossibilidades. Os opositores sempre vão querer que você pense o quanto é improvável que dê certo, o quanto é improvável que o seu casamento dê certo, o quanto é improvável que a sua família dê certo, o quão improvável que os seus negócios dê certo. Os opositores sempre vão querer mostrar o quão improvável é que os seus sonhos sejam realizados, que você seja a pessoa que Deus chamou a ser, que você cumpra e alcance a missão que Deus confiou às suas mãos. Os seus opositores sempre vão querer mostrar isso. Eles vão querer mostrar que o seu casamento é impossível, que é impossível reatar, que é impossível restaurar, que é impossível recomeçar. Os opositores sempre vão apontar para te fazer acreditar que é impossível. A oposição sempre apontará para as impossibilidades. E se você tomar a palavra do opositor como verdadeira, você vai ser a pessoa sempre acreditando e tomando para a sua vida apenas as coisas impossíveis por ser impossíveis, inalcançáveis, inviáveis, e você nunca vai realizar. Eu tenho a graça de, como pastor, nesses quase 28 anos, ter motivado muitas pessoas a sonharem e mostrar a elas que, em detrimento do lugar de onde elas nasceram, o bairro que elas moraram, a vida que tiveram, da família, das perturbações, de toda a destruição de onde elas tiveram origem, que para Deus não há impossíveis. E a gente só vai viver o impossível de Deus quando a gente tomar isso como uma palavra fiel e verdadeira também para a nossa vida.
Jesus não morreu na cruz para que eu viva uma vida de impossibilidades, mas Jesus morreu na cruz para que eu viva o impossível dele para a minha vida, e você também. Ele morreu na cruz para que você alcance as coisas impossíveis, e por mais que os opositores digam não pode, você não vai conseguir, você vai dizer eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Você pode dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor. Eles lançam mais uma pergunta, a quarta pergunta. Eles falam assim: acabá-lo-ão em um só dia? Eles estão afrontando, e eles perguntam: por acaso vocês vão terminar esses muros em um só dia? Entenda, ninguém disse que os muros seriam levantados em um dia só, ninguém nunca falou isso. Mas quando lança-se uma pergunta como essa, por acaso vocês vão terminar em um só dia? Aí desperta um outro pensamento: poxa vida, é verdade, quanto tempo será que vai demorar para a gente terminar esse muro? Não vou perder esse tempo todo da minha vida não. Quando a cidade foi destruída, os muros destruídos, os portões queimados, viver dentro da cidade era mais perigoso do que viver fora. Então muita gente deixou a cidade para viver fora, e a cidade virou uma Cracolândia. Se a gente pudesse falar como as coisas do dia de hoje, virou uma terra de ninguém, virou uma terra bagunçada. Mas o chamado de Deus era para restaurar aquela cidade, para restaurar aquela nação, e tinha que começar por Jerusalém. Mas as pessoas, os homens de bem, eles tinham saído da cidade e estavam vivendo ao redor da cidade, no campo, ali criando, cultivando, vivendo na sua dificuldade, sem que tivesse uma sede social, uma sede de organização, de governo. Estavam vivendo como podiam, daquele jeito bem difícil, mas ainda assim era mais fácil do que viver dentro. Quando Neemias consegue convencê-los a voltarem para restaurar, eles deixaram o campo, e deixaram, imaginando que logo voltariam. Agora, quando alguém faz essa pergunta: vocês estão pensando que vão terminar num dia? A resposta é claro que não, mas traz uma outra pergunta ao coração dos construtores, dos homens que estavam ali. Poxa vida, é verdade, eu não tinha pensado ainda. Quanto tempo será preciso para a gente restaurar esses muros? Não, 3 meses não, 1 ano não, preciso voltar. Deixei lá a minha terra, deixei lá o milho para colher, deixei lá o arroz, a soja, preciso voltar, não posso deixar minhas coisas. Se eu deixar lá, quando eu voltar, alguém tomou posse, o MST passou e pegou tudo lá, vai virar uma bagunça. Então algumas perguntas são capciosas, e a gente precisa tomar muito cuidado com essas perguntas capciosas, que vêm com um tom, mas na verdade para produzir um outro pensamento. E esse pensamento é pensamento para fazer desfalecer, para fazer ficar mais fraco ainda, porque está todo mundo ali empolgado, pega aí, vamos ali, vai, pá. E aí alguém pergunta: quanto tempo vocês vão demorar para acabar isso? Poxa vida, eu tinha pensado, eu não posso ficar aqui tanto tempo não, e já que eu não vou ficar tanto tempo até o fim, então vou embora. E era só isso que o adversário queria, era promover essa confusão, é para promover esse descontentamento, era promover homens que antes estimulados, agora estavam totalmente desalentados. A gente não vai conseguir, nós somos judeus, nós somos fracos, a gente não vai conseguir sacrificar, a gente vai continuar nessa vida prática do pecado, a gente não vai fazer, não tem tempo para fazer esse muro, para levantar esses muros. Para finalizar aqui, aí, depois dessa pergunta, eles lançam a última, que essa aqui era para sepultar a disposição deles de uma vez. Aí eles perguntam: vocês acabarão em um só dia? E eles dizem assim: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. É aquele ponto que eu falei, como é que você vai reconstruir com destroços? Como é que você vai reconstruir com o que foi destruído? Esse aqui é o cenário mais difícil. E aí, no versículo 3, que nós não lemos, se vocês colocarem aqui na tela, estava com eles Tobias, o amonita, além dos que eu já citei, e disse: ainda que edifiquem,
Contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles duvidam, colocam oposições, imposições, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas no final, eles ainda colocam um acréscimo. Ainda que vocês reconstruam, primeiro eles dizem que não é possível. Mas, ainda que vocês reconstruam, você vê que vai atacando por etapas, ataca o brio, ataca a nacionalidade, ataca a minha origem, me chama de fraco, ataca a minha capacidade física, a minha capacidade emocional, né? Depois ataca a minha vida espiritual, vocês não vão sacrificar. São ataques muito bem pensados e elaborados para realmente, se você não foi vencido aqui, você vai ser vencido ali. Se você não pensou aqui negativamente, você vai pensar ali. Esses ataques, nessa sincronia com que eles são propostos, eles vão fazendo você pensar em algum momento que você é incapaz. Então eles falam da nacionalidade, eles falam da questão física, da questão emocional, eles falam da questão espiritual, quando eles falam do sacrifício, eles vão fomentando. Tudo para dizer que você não é capaz. Agora, se você superou tudo isso, se você superou essa questão da nacionalidade, da sua fraqueza, da questão espiritual, se você superou e o muro ficou pronto, e aí você diz, está vendo, eu consegui. Aí eles já lançaram uma outra sentença. Se vocês conseguirem, caso o muro seja reconstruído, virá uma raposa. Sabe uma raposa? Um bichinho pequeno. E vai derrubar esse muro todo. Ou seja, vocês vão trabalhar. Não sabemos quantos dias, quantos tempos, quanta força vai ser preciso dispor, quanto recurso. Vocês vão trabalhar. E no final, não vai valer de nada, porque vem uma raposa e derruba tudo que vocês construíram. Irmãos, o diabo é sujo. O nosso opositor sabe ser opositor. O diabo não brinca de ser diabo e ele é muito bom no que ele faz. E a gente precisa então abrir os nossos olhos e decidir em quem a gente quer crer, em quem a gente quer confiar. Em quem a gente põe a nossa força, a nossa fé, a nossa determinação, a nossa confiança. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso Senhor? Onde está aquele que nos chamou? A gente precisa ouvir a voz dEle, a voz de Deus. Precisa ser a voz que toma o nosso entendimento, que ressalta a nossa fé, a nossa confiança, nos faz crer, ir com determinação e resistir até o final e saber que no final o melhor será feito. Nós teremos os melhores resultados. A gente pode passar por dias de adversidades, mas quando a obra estiver findada, nós teremos a melhor obra que alguém poderia ter realizado, e vai ser assim na sua vida. Qual é a obra que você está empreendendo agora? É no seu casamento? É na sua vida educacional, profissional? É no seu negócio? Qual obra você está empreendendo agora? Permaneça firme na confiança daquele que te chamou, daquele que te comissionou, daquele que te capacitou e daquele que te enviou, porque quando a obra estiver finalizada, ela vai apontar para a glória do Deus que te chamou. Você pode dizer amém? E dar um aplauso bem forte a Ele. Essa obra aponta para Ele, o Deus da nossa salvação, não é para nós. Irmãos, eu vou finalizar aqui, resumindo para você. Leia esse livro depois. Ele é curtinho, ele tem alguns poucos capítulos, e é facinho de leitura. Você vai gostar bastante, você vai aprender. Se você ler assim como a gente está expondo, observando os detalhes, você vai ser muito ministrado. E para finalizar aqui, eu queria que você soubesse que esses muros foram finalizados, em detrimento a toda a oposição que eles receberam, toda mentira que foi lançada, toda palavra contrária que foi lançada, eles finalizaram esses muros. Eles finalizaram porque Deus estava com eles. Era a proposta de Deus, era a promessa de Deus, e eles finalizaram. A história de Neemias nos mostra que quando a gente enfrenta adversidades, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa orar com fervor, a gente precisa planejar com cuidado, a gente precisa agir com determinação. E com essas atitudes nós seremos fortalecidos para superar qualquer obstáculo. Essas lições devem nos inspirar a uma vida de fé, de perseverança e, consequentemente, de vitórias diante das nossas adversidades. Eu quero te inspirar hoje a, assim como Neemias,
crer em Deus, orar com fervor, planejar com cuidado e agir com determinação. Após 52 dias, um muro que eles já haviam tentado levantar muitas outras vezes, que há muito tempo já haviam aberto mão, desistido porque achavam que não era mais possível. Em 52 dias o muro estava restaurado. Irmãos, a gente está no ano aceitável. E o ano aceitável a gente tem uma palavra de 50 dias que remonta ao jubileu, que era praticado de 50 em 50 anos. Aqui a gente tem um grande milagre alcançado em 52 dias. E eu acredito que nesse ano, em ciclo de 50 em 50, muita coisa vai acontecer. A gente tinha estabelecido um ciclo de 50, que era o ciclo do propósito, e agora a gente entra no novo ciclo de 50. E eu quero ressaltar aqui o que eu acabei de ler, é que se nós orarmos nesse ciclo com fervor, se nós planejarmos com cuidado, se nós agirmos com determinação, nós vamos viver coisas grandes de Deus em 2025. Você pode dizer amém? Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos nos arrepender, nós vamos jejuar. Na sexta-feira a gente começou uma série de cultos aqui, essa sexta agora, e eu convidei as pessoas que estavam aqui para entrar no jejum comigo. E se você quiser entrar nesse jejum, você também pode entrar. Se você quiser fazer de uma outra forma, você também pode fazê-lo. Mas eu queria te convidar a sair do lugar comum, do lugar de conforto, e vir realmente arregaçar suas mangas, pegar as pedras, os escombros. Por mais que seja difícil trabalhar com entulhos, acreditar que desse nada vai surgir algo novo e poderoso. Dessa destruição vai sair uma restauração que vai glorificar o nome de Jesus. Não é fácil, não estou dizendo que é, mas o Senhor vai nos ajudar nesse processo de restauração, de reconstrução, mesmo começando dos entulhos. Nós veremos a glória de Deus se estabelecer. E nos próximos 50 dias desse novo ciclo, eu sei que muita coisa vai acontecer. E se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Eu quero orar com você hoje. Hoje aqui o nosso culto é o culto do nosso sacrifício, da nossa apresentação ao Senhor, do nosso louvor, da nossa oferta. Eu sei que o Senhor tem recebido. E nós vamos entrar por essa porta também de matar a nossa alma, os nossos desejos, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo que morreu por nós na cruz, de nos afastarmos do mal, do pecado, desse mundo, e nos aproximarmos mais do Senhor. Esse jejum não vai ser um tempo apenas para ficar sem comer, mas vai ser um tempo para nos consagrarmos e nos aproximarmos mais de Deus. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu falei na sexta-feira, mas depois que o culto terminar, vai ter um QR Code aqui, se você quiser participar do grupo do WhatsApp que vai estar envolvido nesse jejum. E aí depois aqui no final eles vão colocar na tela, você entra no grupo, você participa, e a gente vai correr aí por essa semana, e esses jejuns vão ser renovados, e nos próximos 50 dias eu sei que nós vamos ter algumas atitudes assim, bem insanas, no sentido de lançar sobre o Senhor toda a nossa fé, e consequentemente, nós viveremos os maiores milagres que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Se você puder ficar de pé. Nós seremos fortalecidos em Deus para superarmos qualquer obstáculo. As lições que nós vimos hoje são lições que nos inspiram a viver uma vida de fé, de perseverança, diante das adversidades. O Deus de Neemias é o mesmo Deus que está aqui conosco nessa noite, o mesmo Deus que o chamou a reunir aquele grupo, aqueles homens fracos, cansados, doentes, abatidos, humilhados. Não é muito diferente de nós, da nossa história, da nossa realidade. E assim como ele esteve à frente de um grupo, aqui o Senhor nos colocou também à frente de um grupo. E eu quero ser o Neemias de Deus para a sua vida. E eu não falo de Neemias como porque ele era perfeito, porque não era, e assim como eu também não sou.
mas um homem que teve a capacidade de se arrepender e começar dos escombros. E eu quero me arrepender e começar com você dos escombros, para a gente chegar a uma construção firme, edificada em Cristo Jesus, para viver os milagres que Ele tem para cada um de nós. O texto diz que quando eles estavam construindo, os inimigos eram tão ferrenhos e queriam tanto dar contra eles para impedi-los, que tem um momento que eles estão trabalhando com uma ferramenta na mão e com uma espada na outra. E uma ferramenta tem enxada, na outra tem espada. Em uma mão tem a colher de pedreiro e na outra tem uma espada, tem uma arma. E assim que nós vamos fazer nos próximos dias. Nós vamos usar as ferramentas, mas não vamos descuidar da espada, nós vamos vigiar, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor como leão rugindo, querendo nos destruir, mas nós estaremos bem armados, vigilantes, sóbrios, para decepar a cabeça de todo gigante que se levantar contra a nossa vida, vai ser envergonhado em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Mais simples, que o anjo da morte não entra, estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas